Olá, meus irmãos, eu quero desejar a paz do Senhor Jesus, mesmo em esse momento tão turbulento que a gente tem passado, e assim como muitas de nossas igrejas e outras comunidades, nós também estamos usando aqui esse momento virtual para compartilhar com você a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, a mensagem do Senhor Jesus. Nós ainda estamos no mês de março e ainda estamos celebrando a Deus pela vida da mulher, e a gente quer continuar a nossa série de reflexões neste mês, e a gente entende que não dava para a gente parar com a série por causa da pandemia, pelo contrário, a gente conseguia conciliar, né? A mensagem de hoje tem tudo a ver com o tempo que a gente está passando, um tempo de crise, um tempo de medo, um tempo onde a gente precisa da presença de Deus mais do que nunca, não é verdade? E hoje a gente vai continuar. A gente já conversou nesse mês sobre algumas mulheres, né, que fazem parte da linhagem de Jesus, que aparecem lá em Mateus capítulo 1. No primeiro domingo do mês a gente conversou sobre Tamar, a mulher que foi justificada por Deus. Depois nós vimos sobre Raabe, a mulher que foi preservada. E no último domingo, ainda no encontro presencial, a nossa fala foi sobre a vida de Ruth, a mulher abençoada. Hoje, para continuar a nossa série, eu quero convidar você a participar com a gente com base na vida da mulher de Urias, a Betseba. A Betseba, ela tem a sua história no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. E nós vamos ver, o tema de hoje é consolada. A mulher que foi consolada em tempos de crise. O que a gente precisa também é receber consolação. A gente também precisa ser consolado por Deus. Então quero te convidar a conhecer um pouco mais dessa história e a participar com a gente desse momento de adoração, de oração. E eu gostaria de orar com você para que o Senhor possa falar com a gente através da sua palavra neste momento. Então, por gentileza, onde você estiver assistindo esse vídeo, não importa o horário que você esteja, se você puder refletir, falar com Deus agora, vamos pedir ao Senhor para que fale com a gente. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, que nós aqui estamos reunidos, mesmo que virtualmente, mas mantendo a comunhão com o povo de Deus, porque apesar das portas do prédio onde a igreja se encontra regularmente estarem fechadas, nós entendemos que a sua igreja ela não está fechada, ela não está parada, a tua igreja está viva, ativa, a sua igreja está em missão. Por isso a gente quer compartilhar a sua mensagem, a sua palavra, o Evangelho da graça de Jesus, e pedimos agora que essa mensagem possa trazer e levar consolação a todos aqueles que estão ouvindo neste momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, a Betseba ela é a penúltima mulher que aparece na linhagem de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 1, ela é mencionada como aquela que tinha sido mulher de Urias. Para a gente entender um pouco do contexto histórico, antes da gente entrar no texto que a gente vai basear a nossa mensagem, a gente precisa entender o que aconteceu com essa mulher. Um dia, o rei começou a cobiçar Betseba, e apesar de ela ser uma mulher casada, o rei a desejou, mas esse desejo pecaminoso também veio por parte de Betseba, que também cedeu ao pecado, um pecado que trouxe dor a toda a sua família. Ela ficou grávida do rei, e a Bíblia vai dizer para a gente que com muita tristeza a gente pode imaginar, ela viu o rei mandar matar o seu marido. Então ela passa a sofrer as consequências do seu erro, o erro de ter cometido pecado de adultério com o rei. Possivelmente Betseba se sente miserável, se sente acabada. Possivelmente Betseba sente que não há mais perdão para sua vida diante do pecado que ela cometeu e do crime que o rei havia cometido por causa desse pecado. Então ela sente que não há mais esperança para ela. Seu primeiro filho ficou doente como consequência desse pecado. E nós podemos imaginar a Betseba pensando nas consequências do seu erro, né? Porque justamente ele estava doente, justamente por causa do seu erro, por causa da sua falha. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a Betseba ela
descobriu o perdão de Deus e ela caiu aos pés do Senhor, arrependida do seu pecado. A gente pode imaginar como Davi, né? Ela confessando o seu pecado e dizendo: pequei contra o Senhor. A gente pode visualizar essa cena no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 13. Davi confessa isso diante do profeta do Senhor, e a gente vai ver Deus abrindo os braços e Deus recebendo essa família tão bondosamente e trazendo para eles uma mensagem de consolação, uma mensagem de esperança. Então, quando a gente olha para a história de Batseba, a gente vê que ela é uma mulher cheia de graça. Batseba é uma mulher cheia de graça. E por quê? Porque a sua história revela para nós, irmãos, que quando Deus perdoa, Deus nunca mais se lembra do nosso erro. Mas também podemos aprender com essa história que em tempo de crise nós podemos manter viva a nossa fé. Em tempo de crise nós podemos aprender com a disciplina do Senhor, mas também podemos renovar a nossa força e podemos receber a consolação do Senhor. A nossa força pode ser renovada com a consolação do Senhor. Queria te convidar para que a gente pudesse conhecer um pouco dessa história. Se você puder abrir a sua Bíblia, se você ainda não tiver com ela aí, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, a história que a gente vai refletir nesse momento, ela está dos versículos 15 até o versículo 25. A palavra de Deus diz assim nesse texto: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura? Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido, então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher. Teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por causa do Senhor. Bom, essa história então vai ensinar para nós pelo menos 3 princípios. Em primeiro lugar, em tempos de crise, mantenha viva a fé no Senhor. Depois que Davi recebeu a mensagem de Deus de que o seu filho morreria por causa dos seus pecados, ele jejuou e orou por 7 dias. 7 dias em consagração, pedindo a Deus que curasse a criança. E apesar de não curar, o Senhor não interrompeu esse período de oração de Davi, o Senhor não interrompeu suas orações, nem ordenou para ele parar de interceder. Afinal de contas, diante de todos os pecados que Davi havia cometido, não lhe faria mal passar um tempo na presença de Deus, passar um tempo diante do Senhor, orando e buscando a Deus. Davi havia cometido muitos erros, então passar um tempo de oração lhe faria bem, fortaleceria sua fé.
depois dos meses de silêncio e de separação que ele passou diante de Deus porque ficou escondendo os seus delitos. Havia muita coisa que Davi precisava colocar diante do Senhor em oração, diante do Senhor em consagração, em devoção. Então uma coisa é muito certa, uma coisa é muito verdade quando a gente olha para esse texto. A semana de jejum e oração que Davi fez em súplica pelo bebê foi uma demonstração de sua fé viva no Senhor. Apesar de seus muitos pecados, Davi ainda era um pastor sensível. Davi ainda era um homem segundo o coração de Deus. Não havia sido endurecido pelo engano do pecado, como orienta o autor aos Hebreus, lá no capítulo 3, versículo 13. O coração de Davi ainda tinha espaço para quebrantamento na presença de Deus. E em meio àquela crise, com seu filho recém-nascido doente, prestes a morrer, Davi mantém a sua fé viva através de uma vida consagrada e devota ao Senhor da vida. O que a gente pode fazer diante dos momentos que a gente tem vivido, diante das crises que têm assolado a nossa vida? A gente está resguardado nesse período por causa do Covid-19, coronavírus, sem poder sair de casa. Algumas cidades estão colocando barreiras, né, na pista, estão orientando as pessoas para nem sair. A nossa igreja orientou a gente a nem sequer sair para um local de culto para fazer a transmissão. A gente está fazendo aqui da nossa própria casa. E é inegável que a gente está, de fato, numa crise mundial, uma crise de saúde que é considerada uma pandemia. O que a gente faz diante dessas crises que nos assolam, que têm assolado a nossa vida? O que você pode fazer? A gente pode suplicar ao Senhor, a gente pode se dobrar diante do Senhor para suplicar pela sua misericórdia. A gente pode buscar a graça e o favor do Senhor sobre a nossa vida. É verdade, nem sempre o Senhor vai responder a gente como a gente deseja, nem sempre. É possível que a gente sofra algumas perdas terríveis, mas a nossa fé, ela vai ser vivificada se a gente estiver, se a gente permanecer aos pés do Senhor, em constante oração, em constante jejum, em constante consagração, nesse tempo, nesse período de crise que a gente está passando na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo. Preste atenção nisso, nada, nem a crise, nem as consequências delas podem abalar a nossa fé se a gente estiver diante do Senhor, porque Ele, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é quem nos sustenta e é quem pode prover para nós todo o recurso necessário para a nossa vida. Pode acreditar, você precisa continuar confiando no Senhor, mesmo em meio a essa crise. Precisa continuar buscando o Senhor, continuar falando com o Senhor, continuar ouvindo o Senhor falando com você através da sua palavra, através da mensagem do Senhor. Continue confiando nele. Mas não apenas confiar, também é preciso compreender o que Ele quer ensinar para a gente com tudo isso. Por isso, em segundo lugar, o segundo princípio que a gente pode destacar da história de Batseba com Davi é o seguinte. Em segundo lugar, em tempos de crise, aprenda depressa com a disciplina do Senhor. Aqui na história nós estamos vendo uma disciplina de Deus. Deus está aplicando uma disciplina sobre Davi, Batseba e a sua família. O que estava acontecendo com eles fazia parte de uma disciplina do Senhor Deus sobre a vida deles. Mas depois que a criança morreu, a Bíblia vai dizer pra gente que Davi aprendeu depressa com a disciplina. E logo em seguida, o texto vai dizer que Davi se lavou, trocou de roupa, adorou ao Senhor e voltou para a sua vida com todas as respectivas decepções e deveres que ele possuía no seu reino. Nas Escrituras, quando a gente lê que alguém se lavou e trocou de roupa, a gente vai aprender que isso simboliza um recomeço. Tem várias histórias, vários relatos na Bíblia que vão mostrar as pessoas se lavando e trocando de roupa para recomeçar, para continuar vivendo, para continuar fazendo aquilo que precisava ser feito. Então não importa o tempo e nem a intensidade da disciplina do Senhor,
A Bíblia vai dizer para a gente que o Senhor não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Salmo 103 e o verso 9. Pela graça e pela misericórdia de Deus, a gente pode sempre recomeçar. Na vida cristã, nem sempre a disciplina ela significa uma reação de Deus à nossa desobediência. Nem sempre a crise que a gente está passando, nem sempre aquilo que a gente está enfrentando de negativo na nossa vida quer dizer que seja uma resposta de Deus a algo errado que a gente fez. Importante que isso fique claro, para que a gente não entenda que a gente está sofrendo por causa de algo que a gente fez. No caso de Batseba e de Davi, foi sim por causa de um pecado. Deus pode sim nos disciplinar e sim nos corrigir por causa de erros, né? Aliás, Deus faz isso constantemente. Mas nem sempre isso é uma verdade, nem sempre isso acontece. Às vezes Deus está simplesmente provando a nossa fé, simplesmente querendo nos treinar, simplesmente nos fortalecendo. Por vezes Ele nos prepara para um desafio que nós teremos pela frente. Pode ser que Deus esteja te preparando agora com esta crise para algo que você vai enfrentar amanhã, para algo que você vai enfrentar no futuro. E se o pecado não tivesse consequências dolorosas e nem fosse seguido por qualquer disciplina, tente imaginar como seria o nosso mundo, como que a gente viveria diante disso, que tipo de mundo insolente e irresponsável nós viveríamos. Então a disciplina ela faz parte do plano de Deus também para orientar a nossa caminhada nesse mundo. O bebê de Betseba viveu apenas uma semana e os pais não puderam circuncidá-lo, não puderam nem lhe dar o nome no 8º dia, como todas as famílias de Israel faziam comumente. O outro filho de Betseba e Davi, Salomão, ele recebeu 2 nomes, como a gente vai ver no versículo 24 e 25. Mas esse filho sequer teve um nome. Podemos perguntar por quê? Porque o Deus justo e amoroso não respondeu às orações desse pai arrependido e extremamente aflito. Por que Deus não curou essa criança? Afinal, não era culpa do bebê que os pais tivessem pecado contra o Senhor? A propósito, por que Deus permitiu que Urias, o marido de Betseba e alguns de seus companheiros do exército morressem lá em Rabá, só para que Davi se casasse com ela? Se você continuar fazendo perguntas como essa, no final você vai chegar apenas à maior dúvida de todas. Por que o Deus de amor permite que o mal exista nesse mundo? Um tempo depois, o próprio Davi olhou para trás e a gente vai ver na Bíblia que ele considerou essa experiência dolorosa como parte da bondade e da misericórdia de Deus. Salmo 23, verso 6 e o Salmo 32, verso 10, Davi vai reconhecer a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida diante de tudo que ele estava passando, tanto para com ele quanto para com aquele bebê. Quando Eli, o apóstata, ouve as notícias do terrível julgamento de Deus sobre a sua família, ele mesmo declara, veja o que ele vai dizer no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer assim, olha, ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Em meio à crise, não há resposta simples que a gente possa fornecer, que façam com que a nossa mente sossegue, mas há muitas promessas confiáveis para aquecer o nosso coração, para alimentar a nossa fé. A nossa fé, elas se alimentam das promessas de Deus e não das explicações. Deus não dá explicações para responder as perguntas que a gente faz para Ele. Deus nos dá promessas, e são promessas confiáveis, promessas infalíveis, promessas que se cumprem, promessas verdadeiras. A gente pode confiar nas promessas do Senhor. Por isso, aprenda depressa, aceite a disciplina amorosa do Senhor sobre a sua vida e aprenda a sua vontade. Recomece de onde for preciso e entenda que
sempre haverá esperança para aqueles que se submetem à vontade de Deus. Amém? Por último, em terceiro lugar, há um terceiro princípio que a gente pode aprender com essa história. Em tempos de crise, renove a força pela consolação do Senhor. As palavras de Davi, no final do versículo 23, elas servem de grande consolo para alguém que possa ter perdido um filho pequeno. A declaração que ele faz sobre a criança, ela não voltará para mim, mostra que Davi acreditava que o seu filho não seria reencarnado e que também não ressuscitaria antes do tempo do Senhor. Na verdade, e além disso, essa afirmação que Davi faz mostra que Davi de fato esperava ver e reconhecer o seu filho na vida futura. Davi sabia que havia uma vida após a vida que a gente vive aqui, para onde Davi iria um dia. Ele acreditava nisso. Aliás, foi ele quem entoou e compôs as canções Habitarei na casa do Senhor para todo sempre, Salmo 23:6. Foi ele quem disse também: e na justiça contemplarei a tua face, quando acordar me satisfarei com a tua semelhança. É o Salmo 17, verso 15. Por causa dessa esperança, o versículo 24 do segundo livro de Samuel, capítulo 12, que a gente está estudando, diz que Davi consolou a Batseba, sua mulher. Não importa quão arrasados nós nos sintamos, quem sabe pela mão disciplinadora do nosso Pai amoroso, o Senhor também oferece consolo para nós. Veja, por exemplo, Isaías, capítulo 40. É um capítulo onde Deus está mandando o povo consolar, mandando o povo consolar um ao outro. Antes de o menino morrer, o filho de Davi, Batseba, antes dele morrer, Deus a chamou de mulher de Urias. Veja no versículo 15. Talvez porque essa fosse a sua identidade quando o bebê foi concebido. Ela era casada com Urias, ela era a mulher de Urias. Mas no versículo 24, ela é a esposa de Davi, indicando que, assim como Davi, ela também estava recomeçando pela graça do Senhor, pela graça de Deus. Batseba é uma mulher cheia de graça. A maior evidência da graça de Deus sobre ela está no fato de ela ser mencionada lá na genealogia de Jesus, no texto de Mateus 1:6. Assim como foi também Tamar, assim como foi Raabe e assim como foi também com Ruth. O texto vai continuar dizendo pra gente que eles tiveram um novo bebê depois desse episódio triste, depois dessa crise. E a gente vai ter aqui pelo menos 9 meses condensados nos versículos 24 e 25 do capítulo 12 do segundo livro de Samuel. 9 meses da graça, 9 meses da terna misericórdia de Deus. Foi Deus quem fez com que ocorresse a concepção, e foi Deus quem providenciou para que esse novo bebê tivesse a estrutura genética necessária para realizar a sua vontade. A gente vai ver uma descrição muito bela do salmista no Salmo 139, do verso 13 a 16, sobre como Deus cuida de nós ainda quando estamos sendo formados, ainda quando estamos sendo gerados. Esse bebê foi amado pelo Senhor, diz o texto, de maneira muito especial. Deus o amou de forma muito particular. Davi deu-lhe o nome de Salomão, que significa pacífico ou paz. Talvez porque a vida de Salomão representa que agora existe paz e amizade entre Davi e o Senhor novamente. Mas o Senhor, o próprio Deus, lhe deu outro nome através do profeta Natã, um nome especial, Gedidias, que significa amado pelo Senhor. Uma vez que Davi significa amado, agora nós temos pai e filho sendo ligados por nomes semelhantes. Deus havia dito a Davi que esse filho nasceria e esse filho construiria o templo do Senhor e a sua habitação. Pouco antes, lá no capítulo 7, versículo 12 e 13, também no primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, versículos 6 a 10, a gente vê essa promessa de Deus. E a gente vê Deus cumprindo essa promessa através da vida de Salomão. Salomão construiu de fato a casa, o templo do Senhor, né? A habitação de Deus. Toda vez que Davi e Batseba olhavam para Salomão,
A presença de Salomão os lembrava de que Deus havia perdoado o seu passado e garantido os seus planos para o futuro na vida deles. E isso trazia consolação para eles, isso os consolava diante da sua perda terrível que eles haviam sofrido anteriormente e renovava a sua força para que eles continuassem firmes, trilhando o caminho que Deus havia agora estabelecido para eles. Nós também podemos ter a nossa força renovada em meio à crise, porque um dia Jesus Cristo, o Senhor da vida, nasceu nesse mundo como um ser humano vulnerável para construir a casa do Senhor através do seu povo e a sua presença em nós. Hoje, por meio do Espírito Santo, o outro Consolador, que é igual a Jesus e foi enviado por Ele, conforme João 14, versículo 16. Este Espírito está vivo, está ativo dentro de nós e Ele está fazendo a gente lembrar da sua graça maravilhosa. E diz a Bíblia que Ele está confirmando que nós somos filhos de Deus, agora nós somos parte da família de Deus. E Ele mostra para nós que o sofrimento que a gente experimenta, que a gente sofre neste tempo, não pode ser comparada com a glória, não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós no futuro, quando Jesus voltar. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, versículo 18, a gente precisa se apegar a esta esperança, a gente precisa se apegar a esta mensagem. E eu quero terminar a nossa mensagem de hoje lembrando que, como eu disse, não existem respostas simples em tempos de crise. Mas olhando para a história de Batseba, a mulher consolada por Deus e pelo rei, nós somos direcionados para Jesus. A maior explicação sobre a justiça divina está na cruz de Jesus, aonde a gente pode enxergar o grande amor de Deus por nós de uma forma muito especial, conforme está em João 3, versículo 16. O próprio Deus em carne e osso recebe a punição divina por causa da maldade humana, e por nossa culpa, por nossa causa, Ele morre para destruir o poder do pecado. O castigo de Jesus nos traz paz com Deus, e a sua ressurreição traz esperança de redenção para todos os que se renderem arrependidos ao Senhor do Universo. Pois até mesmo aqueles que já morreram, mas suas vidas dependiam do Senhor, a Bíblia diz que estes serão ressuscitados um dia para viverem com os salvos na eternidade, para viverem com o Deus vivo e eterno pela graça do Senhor. Essa esperança também nos consola. Portanto, como disse Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, versículo 18 da sua primeira carta, consolem uns aos outros com essas palavras. Amém? Que Deus te abençoe e que nesse tempo de crise você possa refletir no amor, na graça de Deus. Deus perdoa os nossos pecados e Deus cura. Foi Davi quem escreveu no Salmo 103, todas as nossas enfermidades. Queria orar com você. Eu não sei se você está enfermo, mas com certeza você conhece alguém que está enfermo. Quem sabe alguém que já está aí contagiado por esse vírus, contraiu o vírus do coronavírus, contraiu o Covid-19. Quero orar com você por essas vidas neste momento e pedindo a Deus que essa mensagem, a mensagem da graça de Jesus, possa trazer consolação, possa trazer esperança para a sua vida, assim como trouxe para a vida de Batseba. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós agora te agradecemos pela tua maravilhosa graça, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de cultuar o Senhor em qualquer lugar. Podemos fazer isso também na nossa casa, com a nossa família. E neste momento, Senhor, refletindo em sua palavra acerca da sua graça, nós queremos interceder pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão desconsoladas. Quem sabe algumas pessoas já estão em desespero. Senhor, que a tua palavra traga esperança para nós agora, traga cura para essas pessoas que precisam da sua intervenção. Que a sua palavra nos alimente, nos fortaleça, em nome de Jesus.
Nós oramos, Senhor, porque nós cremos e nós confiamos na Sua presença e no Seu amor. Então, neste momento, Senhor, derrama agora do Seu poder e da Sua maravilhosa graça sobre todos que aqui estão conosco, ouvindo e participando desta mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.